Graça e paz para a amada igreja, boa noite, que os amados possam se sentar, amém? Tem alguém que nos visita aqui, hoje é a primeira vez que você vem, foi convidado, está aqui, eu conheço todos os rostinhos. Já vai abrindo, por gentileza, a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Amém, amados? Vamos nos animar, porque o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Jesus eterno, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele te trouxe aqui para te abençoar, para te curar, te restaurar, vivificar, transformar todas as coisas na tua vida. Louvado seja Deus, a alegria do Senhor é nossa força. Que bom que você veio, aleluia. Diga: o fraco sou forte, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os propósitos de Deus, aleluia. Você foi escolhido por um propósito, para um propósito, em nome de Jesus Cristo, amém? Se anime, o nosso Deus, Ele vive e reina para sempre, e Ele habita dentro do teu espírito, e através de ti grandes obras o Senhor fez, faz e fará, porque fiel é o que vos chama, e certamente Ele o fará, aleluia. Diga assim: fiel é o que me chama, e certamente Ele o fará. Oh, glória, aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo 8 somente. Amém? Está escrito assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Amém. O tema dessa mensagem de hoje é: Ele não mudou. Diga assim: Ele não mudou. Ele não mudou. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. Ele não mudou, amém? Jesus Cristo, em seu ministério, Ele curava enfermos, eles eram sarados, surdos mudos voltavam a ouvir e falar, leprosos eram limpos, eram purificados em sua carne, os aleijados se levantavam e andavam, aleluia, os cegos começavam a ver, os surdos a ouvirem, amém, como já foi dito. E esses milagres também são para os tempos atuais. Esses milagres continuam ocorrendo na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Talvez você possa dizer assim: não sei o que eu estou fazendo neste culto, parece-me que vai ser pregado hoje uma mensagem sobre cura. Amém, amados? Talvez nem todos aqui estejam enfermos, ou um ou outro está. Talvez nem todos aqui estejam com dor, um outro pode estar. Mas a cura do Senhor Jesus, na verdade, ela é uma cura que atinge todas as esferas do nosso ser, amém? Muitas vezes nós podemos não estar com uma doença na nossa carne, nos nossos órgãos, ossos ou sangue, ou uma célula enferma. Mas às vezes nós estamos com uma enfermidade no nosso espírito. Nós temos muitas vezes enfermidades espirituais que nos atrapalha de conhecer a Deus, de buscar a Deus, de meditar mais no Senhor, de mergulhar nas coisas do Senhor. Muitas vezes nós temos uma enfermidade na nossa alma, nas nossas emoções, que também vai nos atrapalhar. E muitas vezes uma enfermidade espiritual, ela pode atacar alguma célula do nosso corpo e no futuro gerar uma enfermidade física ou uma enfermidade emocional, uma emoção não tratada, não curada, pode gerar no futuro uma enfermidade física. Por isso está escrito que o Senhor, Ele quer que todo o nosso ser seja santificado, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, para que nós sejamos encontrados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém? Então nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos que toda cura, que todo poder está estabelecido no Senhor Jesus Cristo. Veja só,
O Senhor, Ele tem nos preparado dia a dia. O Espírito Santo, Ele tem nos aperfeiçoado dia a dia, através da boa obra que o Senhor Jesus Cristo começou em nossas vidas. Então, o Senhor, Ele te envia. Eu não estou enfermo, glória a Deus por isso. O Senhor te envia para ministrar sobre a vida de alguém. E você está aprendendo sobre cura divina. Absorva cada instante deste ensinamento. Porque, veja só, irmãos, hoje pela manhã, eu estava na igreja Assembleia de Deus, estudando um pouco lá com uma irmã muito abençoada, que entende muito de música. E aí lá ela disse assim: pastora, ora por um jovem aqui que ele está fazendo teclado. Ele tem 13 ou 15 anos, um adolescente. E as duas rótulas do joelho dele descolou. E ele não está podendo vir fazer aulas, porque ele não pode sentar, ele não pode andar. E às vezes, quando a rótula está no lugar, e ele aproveita para se mover um pouco, e a rótula, as duas, se deslocam. E ele mesmo, o médico, o ensinou a colocar as rótulas no lugar. E ele, para colocá-las no lugar, ele sofre de horrendas dores. Então, é um adolescente que está no Senhor, que está preparando para ser um levita. Amém? Mais abençoado, mais aperfeiçoado, um instrumentista na casa do Senhor, já investindo no ministério que o Espírito Santo delegou a ele. Mas com uma enfermidade. Ontem eu orava para uma moça aqui na igreja, também moça, né? Mesmo, já disse aqui, moça. E ela falando assim, olha, de dezembro para cá, eu comecei a ter dores horríveis na minha coluna cervical, ou seja, nessa região mais acima aqui, e que a dor se estendeu para o meu braço direito, de uma forma horrenda, que eu pensei que estava com um problema no coração, fui no cardiologista e não deu nada, graças a Deus, por isso fez todos os exames. E um outro médico disse que ela estava com alguns ossinhos, eu não sei explicar direito, está bem, mas assim, indo para uma palavra mais pop, bico de papagaio. E uma moça. Bico de papagaio é uma enfermidade de pessoas que têm um pouco mais de idade, porque envolve artrose, algo assim, não é? É envelhecimento dos ossos, o pastor falando. E uma moça. Então nós vemos assim, e ela falou assim, e olha, e digo mais para a senhora, eu percebi que esta dor ocorreu no meu corpo um dia que eu ouvi uma palavra de uma pessoa da minha família, e que me trouxe uma tristeza muito grande no meu coração. E a hora que eu fui embora daquela casa, entrei no carro, eu senti como que uma fisgada que me atacou exatamente na região que depois eu fui sentindo uma dor maior, uma dor mais intensa, uma dor mais aguda, a ponto de eu não suportar e ter que procurar a medicina. Então vocês entendem, irmãos, tem muitas dores, muitas enfermidades que se alojam em nossos corpos por causa de uma palavra que feriu, que machucou. E começa como uma pequena centelha de dor incômodo. E vai se agravando, e uma área do nosso corpo físico que possa estar mais sensível, é ali que vai ser atacado. Há muitos anos atrás, eu estava numa igreja, lá no bairro do Pedregulho, e apareceu naquela igreja um ex-satanista convertido a Jesus Cristo. E ele que estaria testemunhando a glória de Deus na vida dele aquela noite. E ele falou que quando ele pertencia a essa ordem maligna, lá eles gastavam tempo, ou investiam, usa a palavra que você acha melhor, mas eles ficavam muito tempo estudando o corpo humano.
E eles assim entendiam muito do corpo humano para liberar decretos malignos contra pessoas que incomodavam e atrapalhavam eles, para que essas pessoas ficassem enfermas, e muitas delas que não tinham ali a proteção, não estavam habitando, não é, a sombra do Altíssimo, não estava se escondendo sobre a sombra do Altíssimo, como diz o Salmo 91, ali tinha pessoas que vinham a óbito. Então veja só, amados, geralmente a cura divina, ela está ligada com a libertação. Muitas vezes, não é? É uma própria força maligna mesmo. Vamos continuar? Diga, vamos continuar. Aleluia. Então nós cremos que lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, está escrito assim: eu sou o Senhor que te sara. O Deus Pai está falando isso. Amém? Eu sou o Senhor que te sara, aleluia. Irmãos, nós temos que estar atentos a essa palavra. O Senhor Deus libera o decreto de cura sobre as nossas vidas. Aleluia. E lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, o próprio Senhor diz assim: porque eu sou o Senhor, não mudo. Bom, se Deus sara e Ele não muda, por que que tem muitos de nós que ainda estamos enfermos? Tem muitos de nós que estamos num cativeiro de enfermidade, seja ela espiritual, física ou emocional. Hoje nós vamos direcionar mais na física, amém? Porque se você não está com alguma enfermidade, glória a Deus por isso. Mas se acometer alguma, você vai saber como tratá-la e lidar com ela. E se o Espírito Santo enviar alguém para você investir na vida dessa pessoa, para evangelizá-la, e ela estiver ali com uma enfermidade, Deus vai te usar poderosamente para libertar aquela vida de um cativeiro de enfermidade, aleluia. E aquela pessoa vai crer que o Deus que você serve é vivo, que o Deus que você serve faz milagre, cura enfermo, expulsa demônios, aleluia, e vai aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único Deus e Salvador, aleluia. Por isso você tem que entender desse assunto, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 35, louvado seja Deus. Nós vamos estar lendo alguns textos, para que fique memorizado, para que você entenda e compreenda melhor e os use a hora que necessário for, em o nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 9, versículo 35 somente, está escrito exatamente assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Oh glória, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Marcos capítulo 6, vai um pouquinho mais para frente, louvado seja Deus. Marcos capítulo 6, somente nos versículos 55 e 56, está escrito assim: e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, ele Jesus, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Glória, aleluia, glória a Jesus. Como a mulher do fluxo de sangue, enferma há 12 anos, quando ela imaginou que se ao menos ela tocasse na orla do manto do Senhor Jesus, Ele a curaria. Aleluia. E quando ela ali tocou o Senhor Jesus, Ele disse: se alguém tocou em mim. E os discípulos falavam: Senhor, mas há uma multidão enorme aqui conosco, e eles apertam o Senhor, estão todos ali agrupados, muito juntos, todos querem tocar no Senhor.
E ele falou, mas alguém me tocou. Saiu virtude de mim, saiu poder de mim, aleluia. E quando o poder saiu, aquela mulher foi curada, louvado seja Deus, de uma enfermidade de 12 anos. Diz a Bíblia que ela tinha gastado todos os recursos dela para que ela alcançasse a cura. Veja só, amados, a enfermidade, ela traz problemas financeiros para muitas pessoas. Nós vivemos num país onde os recursos médicos, onde o Ministério da Saúde é muito saqueado, onde médicos muitas vezes não recebem os seus salários em alguns lugares, onde falta remédios, os equipamentos são rústicos, são velhos. Você vê o dinheiro da saúde sendo saqueado pelos políticos do nosso país. E você vê, às vezes, a pessoa chega num hospital, ela é mandada embora para casa, porque lá não tem recursos para assisti-la. E a medicina é muito onerosa, é muito caro. Você entra numa fila para conseguir um médico, e leva meses, muitas vezes. E para pagar um médico, depende do médico, é o valor da sua consulta. E elas variam de 300 a 500, a 1.000, a 1.500 reais. Nós conhecemos uma mulher, não é, pastor? O corpo dela era todo mapeado por câncer. Ela já tinha tido 13, não é isso? 13. E ela começou a se tratar num médico aí em São Paulo. E só a consulta naquela época daquele médico era de R$1.200. Só a consulta. E mesmo sendo uma consulta particular, elas são bastante rápidas, irmãos. Às vezes a gente murmura contra um médico do Sistema Único de Saúde, mas às vezes você paga um médico particular e ele não é muito diferente, não, porque está nele. Mas você tem um médico dos médicos, aleluia, ele não te cobra nada, louvado seja Deus, ele se doa por inteiro, aleluia. Ele disse que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e iniquidades. A consulta dela aqui na igreja foi 11 caroços que sumiu de câncer no corpo dela, uma vinda dela. Quanto custou, pastor? Nada. Glória a Deus, aleluia. Ela está lá bonita, cheia de saúde, sorrindo. E é loira. Mas Jesus cura, amém, loiro, moreno, japonês, todas as nações, todas as tribos, todas as raças, porque Ele é o Deus de todas as nações, Ele é o Senhor que te sara, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele passava, Jesus Cristo lá em Atos 10, no capítulo 38 somente, está escrito assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja só, irmãos, a enfermidade, ela é totalmente conectada com o diabo. É uma opressão. Aqui a enfermidade é chamada de opressão. E ele não mudou. Ele continua curando. Diga assim, ele não mudou. Ele continua curando. Ele continua curando. Ele continua curando. Ele continua curando. Aleluia, você repete, porque você ouve, e aí você crê, a sua fé é ativada, a sua fé é aumentada. Aleluia, louvado seja Deus. E os discípulos do Senhor receberam ordens dele para curar os doentes. Mateus capítulo 10, nos versículos 5 a 8. Ô glória, dá um glória a Deus bem grandão. Esse glória a Deus está bonito, hein? Aleluia. Mateus capítulo 10, no versículo
5 a 8, está escrito assim, glória a Deus. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Aleluia. Lucas 10, versículos 1, 8, 9. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra gera fé em nós, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está escrito assim, Lucas 10, 1, 8, 9. 1, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70. E mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2. A todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. 8. E em qualquer cidade em que entrarde, Jesus dando a ordenança. E vos receberem, comei do que vos puserem diante, 9 chave. E curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então veja só, amada igreja, o Senhor, Ele fala aqui, que Deus Pai, é o Deus que te sara. Amém? Jesus passava curando, libertando. Louvado seja Deus, nós lemos isso. E depois Jesus formou os seus discípulos a fazerem o mesmo. Você tem autoridade, aleluia, para fazer o mesmo. Não só pelo seu próximo, mas por você mesmo. Aleluia. Às vezes está lá com dores horríveis, com agravos em áreas do seu corpo. E muitas vezes nós não oramos, irmãos. Às vezes eu vejo pessoas que vêm aqui e ficam horas esperando uma ministração. E ela esqueceu que o Senhor Jesus, aleluia, através da palavra dele, Ele faz milagres acontecer. E nós temos que exercitar, e nós temos que praticar, e nós temos que avançar e acreditar que isto é para nós, aleluia. O Espírito Santo está em nós, louvado seja Deus. Veja só, é uma coisa que nós não podemos aceitar. O Espírito de Deus habitando num corpo totalmente doente, num corpo totalmente enfermo, num corpo totalmente destroçado. Amados, hoje há uma moda muito interessante na mídia, um sucesso que faz, é esses mortos-vivos, esses zumbis andando pelos filmes, como é que chama aquilo? Vídeos que os cantores fazem, igual o Michael Jackson tinha um Thriller que chamava, e vinha um exército de mortos-vivos caindo aos pedaços, que eles chamam de zumbis. Esse zoom aí. Você entende? E, na verdade, as pessoas que aceitam enfermidades na vida dela, um espírito deste nível, daquele nível, despedaçado, morto-vivo, ele ataca essa pessoa de uma forma que ela não percebe. É aquilo, sabia? O espírito da enfermidade, ele tem aquela disforma. Não posso falar nem forma, porque ele é deformado, ele é disforme. E é aquilo que ataca a pessoa. Isso é uma revelação do Espírito, irmãos. Orando, meditando em Deus, buscando essa palavra, o Espírito Santo me mostrava um zumbi. E ele disse, é uma linhagem desse espírito que ataca as pessoas para enfermá-las. E você tem autoridade, aleluia, porque está escrito em Lucas 10, 19, Jesus falando, eis que eu vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e não acontecerá dano algum para você.
Veja só a sua força, o seu poder, aleluia, derruba essas castas infernais contra a sua vida, ou contra a vida daqueles que você ama, pessoas que estão muito junto de você, que você ama, irmãos, e se a gente não reagir, aquilo também nos enfraquece, porque é uma força muito má e muito ruim. Oh, glória. Quem pode dizer um glória? Glória a Deus. Esse glória está muito bonito, hein? Aleluia. Amém? Então o Senhor Jesus, Ele deu um comando para você. E esse comando, Ele vai além fronteiras. Ele vai até nações. Ele vai até o fim do mundo. Porque quem pôr as mãos sobre os enfermos tem promessas de cura. Aleluia. Louvado seja Deus. Use as suas mãos. Amém. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Nós achamos tão lindo certas coisas, mas só vai acontecer se nós praticarmos. Se nós exercitarmos, mas eu já orei, não aconteceu nada, mas quando eu oro parece que não acontece nada, ou quando o pastor ora, ou quando a pastora ora, melhora na hora, depois volta tudo de novo. Em qual nível será que está a nossa fé? Como que está a nossa fé no termômetro espiritual? Qual é o nível de fé? Sabe por quê, amados? Nós nos enchemos de um monte de coisas durante o dia, e no final da noite a gente se enche com o resto. E muitas vezes se encher de coisas e com o resto é muito menos Deus e muito mais coisas que não é de Deus. E o nosso nível de fé, ele é muito baixo. Por isso que Deus quer fazer e nós muitas vezes não estamos recebendo por causa do nível de fé. Por causa das coisas que nós buscamos. Veja só, nós gastamos muitas vezes 2, 3 horas assistindo um filme. É violento. E todo filme violento, você vai ver mulher sem roupa. É a mesma linhagem, irmãos. Repara. Tá bom? Graças a Deus, Deus me libertou, irmãos. Glória a Deus. Se existia uma coisa que eu gostava de assistir, era ID, Investigação Criminal. E eu falava, Deus, por que eu gosto de assistir isso? Me liberta disso. E um dia, irmãos, o pastor Alter me repreendeu. Ele ficou bravo comigo. E desde aquele dia, Deus usa... Amém? Desde aquele dia eu falei assim, eu nunca mais vou assistir ID. E nunca mais, irmãos, e nunca mais tive vontade. Então, às vezes, a gente tem que levar uma repreensão. Entendeu? Para ser liberto de algo. Muitas vezes nós temos que receber uma repreensão de Deus para ser curado de uma enfermidade. Sabe por quê? Porque nós nos adaptamos com as coisas. Nós acostumamos ficar com dor. Olha, eu tenho essa dor faz 10 anos. Já orei, já jejuei, já gritei, já chorei, já expulsei. Não sai, acostumei com ela. Você sabe que é assim que a gente se adapta. O ser humano se adapta a tudo, ao que é ruim, o que é bom a gente se adapta mais rápido, é claro. Mas você vê, às vezes, uma mulher, ela sofre tanto com o marido, ela apanha, o homem é drogado, o homem não trabalha, o homem rouba ela, é judia dos filhos, é aquela família conturbada. E ela não consegue se libertar daquilo, e ela se acostuma. Até que um dia o marido a mata. Isso são notícias que nós vemos, irmãos. Acostumou. Já não luta mais. Né? Nós somos adaptáveis ao que é ruim e ao que é bom. Veja só o urso polar. Ele não é adaptável. Olha que a natureza, tem hora que ela é mais racional do que nós. Não é? Os animais são irracionais e nós somos racionais. Veja só, o urso polar, ele não vai sair do Polo Norte por conta própria e morar no Rio de Janeiro. Ele vai morrer de calor. Agora tira o homem lá do Rio de Janeiro e manda ele lá para o Polo Norte. Ele pode ficar com muito frio, mas ele não morre. Ele se adapta.
Nós somos adaptáveis. Mas não se adapte com as enfermidades. Não se adapte com as dores. Não aceite isso na sua família. Não aceite isso na vida daquele que você evangeliza. Não aceite isso no seu corpo, na sua mente, na sua alma, no seu espírito. Enfermidade não vem de Deus. Aleluia. E você tem essa autoridade porque Jesus enviou os discípulos e deu ordem para que eles curassem. E eles não curariam por eles mesmos. Amém? Você tem um Espírito Santo, que é Deus vivo, que habita dentro de você, irmãos. Eu oro assim, quando eu começo a sentir algumas dores. Eu oro assim: Espírito Santo, o Senhor habita dentro do meu espírito. De dentro do meu espírito, estende uma unção de cura para este lugar que está doendo. Estende uma unção de cura para essa célula que está enfermada. Irmãos, em nome de Jesus, vai acontecer. Você tem autoridade para isso. Não é você que faz. É o poder de Deus que está sobre a sua vida. No nome de Jesus Cristo, aleluia. Você só tem que liberar o decreto. Você só tem que liberar a palavra. Porque nós muitas vezes acreditamos mais num decreto ruim do que num decreto de bênção. Você veja só, ontem eu ouvi, olha só o que eu ouvi ontem. Eu estou pregando sobre isso, irmãos, porque de ontem para hoje, Deus veio falando muito comigo sobre isso. E então, e Deus confirmou também a hora que eu estava procurando a palavra. Eu falei: o pastor Alter vai falar sobre cura, enquanto eu estiver aqui estudando essa palavra. Orei, né? Aí ele falou assim: Jesus cura Cristo cura os enfermos. Deus fala conosco, irmãos. Espírito Santo é vivo e real dentro do teu ser, aleluia. Graças a Deus. E uma jovem falava assim para mim: pastora, uma funcionária minha estava no ponto de ônibus. E tinha uma mulher do lado esperando o carona dela. E a mulher do lado, a hora que o carona chegou da mulher, a mulher falou para a funcionária da irmã que eu estava atendendo ontem, falou assim: ó, você está com um câncer no útero. E entrou no carro e foi embora. Você vê isso? Agora veja só, irmãos. A menina não é crente. Recebeu um decreto de uma enfermidade que tem cura para Jesus. Mas as pessoas que estão no mundo, algumas recebem, a maioria não. Em Jesus nós temos visto milagres maravilhosos acontecer. Porque Ele não mudou. Ele continua fazendo milagres, curas divinas, miraculosas acontecer nas nossas vidas, na vida da igreja. Aleluia. Porque Ele tem um compromisso com você. Ele te chamou embaixo de um propósito. Aleluia. E a moça ficou desesperada, não dormiu uma noite toda. Você vê isto? São decretos. Mas Jesus dá um contra-decreto. Contra essas palavras de maldição liberadas contra nossas vidas. Da sua palavra vai sair bênção. O diabo falou isso. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Aleluia! Oh meu Deus! Nós temos que crer nessa palavra. A palavra do Senhor é viva, irmãos. Alguns anos atrás, eu andava meio desanimada fisicamente, melhor explicando. E eu acordei de manhã, o Espírito Santo falou no meu ouvido: a palavra é viva. Ele não me falou nenhuma novidade, falou? Não falou nenhuma novidade. Mas ele falou. Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito aqui: mas a palavra é viva e eficaz. Foi o que ele falou, a palavra é viva. Ele não falou o resto, mas você sabe que isso está na palavra. E aquilo, irmãos, me levantou. Eu falei: é verdade, a palavra é viva. Eu estou na palavra.
Então essa palavra me vivifica. Desânimo sai da minha vida, em nome de Jesus Cristo. O Senhor fala, esforça-te e tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Aleluia. E nós vamos deixando o desânimo tomar conta de nós, irmãos. E nós temos que ver a solução. E a solução está em Cristo. A solução está na palavra que nós temos que crer. Porque para Deus nada é impossível. Está escrito, aleluia. Pelas suas feridas foste sarado. Está escrito, aleluia. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Está escrito, aleluia. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Alabaxaia cantou, ele cantou da nébia gaia súrias nébia, aleluia. Veja só, irmãos, nós temos que olhar para a solução. Nós olhamos para o problema. O problema já está lá. Não fique falando do problema. Fale da solução do problema. Essa palavra tem poder, ela é viva. O que a palavra diz a respeito do meu problema? A palavra tem uma solução. Então eu vou declarar a solução do meu problema, seja ele qual for. Aleluia. E antes de ontem, chegou um irmão de um irmão com a esposa do irmão aí na porta, que também não é cristão, por enquanto. Porque muitos da família dele já são. E ele falou assim, pastor, ora para mim. A minha perna está cheia de varize. Eu trabalho de cozinheiro, eu fico horas e horas em pé. Eu falei, irmão, fala da solução. Olha que bênção. Entra num concurso de chefe de cozinha, está maior sucesso. Você fica famoso. Não é? Vai ganhar bastante dinheiro. Foi animando o homem, sabe? Ele começou a dar risada, porque ele estava brincando com ele. Tá bom, irmãos? Ali com o pessoal, né? Aqui na parte da igreja. Porque assim ele estava com muita dor, coitado do homem. Realmente, né? Varize, dói, aquelas coisas grossas. E em homem parece que é mais saliente ainda. Que, não é? Que o homem ele já tem isso mais exposto. E ele estava lá, o homem não chora, né, irmãos? Mas ele estava com cara de choro. Falei, irmão, você precisa de Jesus. A solução é Jesus Cristo. A solução é o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Ele levou sobre Ele as suas enfermidades. E pelos machucados do Senhor. Eu nem falei pisadura porque Ele não entender, irmãos. Então você usa uma linguagem mais simplificada. E pelos machucados de Jesus, você já foi sarado. Aceite o Senhor Jesus como o seu Deus, o seu Salvador. A minha mulher crente. A sua mulher é. Você precisa ser também. Você pode receber muitas bênçãos através da sua mulher, por extensão. Porque as bênçãos que estão sobre a sua vida se estendem para os teus. Mas salvação individual. Se os teus não estão ainda, eles não poderão ser salvos, eles poderão ser abençoados somente por sua causa. Amém? Mas salvação é individual. E veja só, que a cura, ela anda junto com a salvação. E isso é muito lindo, isso é muito tremendo. Porque olha só, tem muitas pessoas que elas querem só a cura. Como era o caso deste senhor que estava aí fora. Nem entrou, irmãos, lá fora. Ele queria cura lá fora também. Acho que tem medo de entrar na igreja, né? Vai que eu entro e fico. Eu quero ficar para fora. Então é assim, olha só. Ele queria só a cura. Ele não queria aquele que cura. O Senhor que sara. O único que verdadeiramente cura, irmãos. Porque muitas vezes nós vamos ouvir histórias ou testemunhos de pessoas que foram curadas na Seixo Noé, por exemplo. Pessoas que foram curadas no espiritismo, na messiânica, no satanismo, na feitiçaria. Acontece ou não acontece? E às vezes são curados até mais rápido do que um cristão autêntico.
Por quê? Porque o diabo é astuto, irmãos. Para ele ganhar a pessoa para ele, para enganar a pessoa, ele tira, ele próprio tira. Ele tira a enfermidade, ou seja, ele se retira, ele sai, ele, o espírito de enfermidade, sai. E ele vai procurar outro, da própria família daquele lá, ou de alguém próximo daquele, e ele se aloja ali. Existe uma coisa que eu aprendi em experiência com Deus, fazendo a obra de Deus, irmãos, e orando, e buscando o Senhor, que quando Satanás dá uma ordem para um servo maligno dele fazer algo contra alguém, e aquela entidade sai para atormentar aquela vida, se ele não conseguir contra aquela pessoa, ele vai atrás de alguém que tem o perfil e vai atormentar outra pessoa. Eu já vi isso acontecer, irmãos, não foi uma vez, não. Observando. Uma vez, só para os irmãos, ilustração é muito gostoso, né? Ilustração grava na mente da gente. Então, assim, vou ilustrar uma realidade que eu vivenciei. Eu estava orando por uma jovem, e o Espírito Santo me mostrou essa jovem grávida, e a pessoa que estava com ela na época saía por uma porta e deixava a jovem grávida sozinha. Eu orei, repreendi em nome de Jesus e tudo. E a jovem terminou com o jovem, tá bom? Aí passou alguns meses, esse jovem conheceu uma outra jovem, e passaram-se alguns meses. E aquela outra jovem, que ele começou a namorar, ficou grávida dele, e ele não se casou com ela e foi embora. O que você entende disso? O demônio, ele recebeu um decreto de Satanás. E ele tinha que fazer aquilo acontecer. Então, aqui recebeu a oração e foi ministrada, Deus deu livramento. Porque todo aquele que vai até o Senhor, Ele não lança fora. Ele cuida, Ele dá livramento, aleluia, louvado seja Deus. E a outra moça, ela não estava em Deus. E o inimigo não podia voltar sozinho, não podia voltar para o inferno, de mãos vazias, vamos dizer assim. Isso acontece muito, irmãos, muito. Mas você tem autoridade. Quando você vê essas hostes do inferno fazendo bagunça, você tem autoridade. Saia, eu te repreendo. Aqui você não vai atrapalhar. Aqui você não vai bagunçar. Aqui não é lugar teu. Fora, em nome de Jesus Cristo. Porque o meu Deus já me curou. O meu Deus já me libertou. O Senhor Jesus Cristo, aleluia, é o meu único Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então é assim, irmãos. Olha só, a condição do Deus Altíssimo para a sua aliança, para conosco. Veja só em Êxodo capítulo 23, no versículo 25. É um textinho um pouco grande, eu resumi ele aqui. Está assim, ó. Quer dizer, eu peguei partes, né? Servireis ao Senhor, vosso Deus. Servireis ao Senhor, vosso Deus. Nós temos que estar no Senhor. Temos que pertencer ao Senhor. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Então, se você serve a Deus, você está com o Senhor. O meio que você estiver e houver uma enfermidade, o Senhor que está em você, Ele vai tirar, em nome de Jesus Cristo, aleluia. É o que está escrito, amados, é o que está escrito, é a palavra, e nós temos que louvar a Deus por essa palavra viva. Ela é viva, e quando nós liberamos ela vai acontecer. Porque ela é viva, ela não é uma palavra morta. Veja só, o diabo, ele vem para fazer uma bagunça.
Ele não consegue fazer porque ele não tem uma palavra viva. Ele vai tentar contra a vida de outro, contra a família de outra, contra outra moça, outra criança, outra família. É assim que funciona. E você não precisa ficar nesse corre-corre. Olha só, o inimigo, ele faz uma volta. Ele tem que correr, ele tem que suar a camisa para fazer o negócio acontecer. E você e eu só precisamos liberar uma palavra viva, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh, Antionébia, glória a Deus, aleluia. Confessar o Senhor Jesus como o único Deus e Salvador. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Na parte B do texto está assim: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. É tempo de conversões. Amados, e quem vai colocar esse sabor em você de ganhar vidas para Jesus, de querer mais conversões, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos. Sabe, às vezes a gente vê uma pessoa muito debilitada andando pela rua. Ontem eu vi uma jovem muito magra, muito magra, muito magra, andando embaixo daquele sol quente, ali na beira da Dutra. Você vê muitas pessoas caminhando ali, né, mendigos, como é que fala, andarilhos. E eles são muito judiados. A gente sabe que eles são movidos por trevas, né, são moradas de trevas. São pessoas que ainda não encontraram o Senhor. Não sei a vida delas. Mas essa moça em si chamou muito a minha atenção. Porque eu vi ali uma mulher doente, em todos os níveis, espiritual, emocional e físico. Nós vemos hoje, dia a dia, nas ruas, nas esquinas, nos lugares, os usuários de crack, com as suas unhas apodrecendo, com os seus dentes todos trincados, quando tem algum, porque muitos os dentes vão caindo, e o que sobra fica todo trincado, todo frisado, e eles muito magro. Eu conheço uma jovem que mora aqui por perto, irmãos. Ela tem, eu falo jovem porque para mim é jovem, tem 34, 35 anos, a moça. E eu conheci ela quando era criança. Ela é usuária de crack. E para piorar a situação dela, ela tem o vírus HIV. E ela cresceu na igreja. Ela é o que nós chamamos de, né, afastado ou desviado. E às vezes ela aparece aqui na porta para pedir oração. Ela pede oração, irmãos. E outras coisas, né? Para pedir algumas coisas, mas ela também pede a oração. E eu falo para ela: irmã, você tem que voltar para Jesus Cristo. Só Ele vai fazer um milagre na sua vida. Né? Um pode te dar 1 quilo disso, outro te dá algo para beber, outro te dá algo para comer, outro te dá uma roupa no frio. Mas o que você precisa é de um milagre. E esse milagre só Jesus Cristo pode fazer. E ela fala: pastora, ore por mim, porque eu não tenho forças. São pessoas que precisam da nossa oração, da nossa intercessão, sabe? De uma visita, de um parar um pouco, investir um pouco de tempo para essas vidas. Às vezes parece que não teve resultado, irmãos, mas a semente foi lançada. E lá na frente você vai ver o resultado, porque aleluia, planta, outro rega, mas é Jesus que acrescenta. Louvado seja Deus. Essa é a nossa missão, e nós temos que nos compadecer, nós temos que sentir a dor dessas pessoas. Quando nós começarmos a sentir a dor por uma vida não salva, por uma vida sofrida, quando as nossas emoções se embolarem dentro de nós, de amor por uma pessoa que está com uma vida totalmente debilitada, destroçada pelas trevas, é o Espírito Santo forte na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor me ensinou mais alguma coisa, irmãos, que eu quero compartilhar. Quando você ganha uma alma para Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo na sua vida aumenta. Oh, xaralabassúria nébia.
exatamente isso. Você quer ter mais unção? Ganhe mais vidas para Jesus. Ganhe mais vidas para o Senhor. Isto é o que mais agrada ao coração de Deus. Se compadeça dessas vidas. Não corra delas. Irmãos de primeiro, eu ficava expulsando demônio quando eu as via. Elas precisam primeiro de amor. Elas precisam primeiro de atenção. Porque essa linguagem o diabo não conhece. Ele ouve, mas ele não conhece. Ele conhece essa linguagem de ira, de ódio, de briga, de destruição. Essa ele entende muito bem. Quantas pessoas estão gemendo de dor? E aí você olha e fala assim, mas essa pessoa não morreu ainda? Não morreu ainda não. Porque ela está esperando eu e você ir lá falar do amor de Deus para ela. Ela não morreu ainda não. Porque ainda há esperança para ela. E a esperança é Jesus Cristo, aleluia. É a esperança dessa terra, dessa nação, de todas as vidas. E essa esperança está muito viva dentro de nós. E nós temos que ir lá e levar essa esperança, porque um dia essa esperança viva chegou para nós. E nós estamos muitas vezes buscando coisas vãs, orando para os nossos deleites. Faça o que Deus pediu para você fazer. Ide por todo o mundo. Marcos 16. O Espírito Santo está aqui, amados. Sabe, o Espírito Santo de Deus tem nos dado uma estratégia muito maravilhosa. Achemos lá Marcos capítulo 16. O Espírito Santo está aqui, eu sinto a presença forte dele. Esta é a ordenança. E disse-lhes, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Como crerão, se não houver quem vá? Se não houver quem fale? E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e ficarão curados. Esse é o seu chamado. Esse é o seu chamado. Esse é o poder de Deus na sua vida. Aleluia, se entregue a essa palavra. E viva essa palavra viva. Aleluia, as coisas vão acontecer. Irmãos, a glória é para o Senhor. Mas o Senhor é fiel e justo para te abençoar. Cuida das coisas do Senhor primeiro, que as demais coisas da sua vida Ele vai fazer. Ah, mas eu não consigo, eu não posso, não acontece. Faça, não deu certo, faz de novo. Ah, não aconteceu, faz outra vez. Insista, aleluia. Batei, e a porta vai se abrir. Muitas vezes não vai acontecer de primeira, amados, porque o Senhor está nos treinando, Ele está nos ensinando. Muitas vezes Deus não pode fazer um milagre de cara na nossa vida, porque às vezes nós podemos nos orgulhar, nós podemos nos ufanar daquilo, e a glória tem que ser de Deus. A glória de Deus, a luz de Deus tem que resplandecer na sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Meu Deus fiel. Amém, nós temos que ter fé. Nós já falamos que a nossa fé é muito baixa, tem hora. Mas quando você começa a ver acontecer, o seu nível de fé vai aumentar. Quando você vê aquela vida se convertendo a Cristo, e você orando por ela, e ela vendo Jesus resplandecendo na tua vida, e querendo Jesus, aleluia, através do testemunho de vida que você dá, aleluia, a tua fé aumenta, louvado seja Deus, e as coisas acontecem na tua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé.
Você vê pessoas gastando fortunas. Órgãos. Sabe quanto custa um rim? Um rim. A gente tem 2, não é? Sabe quanto custa um no mercado de tráfico de órgãos? R$500 mil. R$500 mil. E tem milionários que pagam por um rim. E tem pessoas que são sequestradas, que desaparecem. Nunca mais são encontradas. Às vezes são sacrificadas, às vezes somem mesmo e desaparecem. Mas muitas dessas pessoas são sequestradas e os seus órgãos retirados para vender no tráfico. O tráfico de órgãos, né? São vendidos, são traficados. Isso acontece. Amados, isso é algo real. Isso não é história de filme. Isso é verdadeiro. E a palavra diz assim, que o Senhor sara todas as nossas iniquidades. Nós sabemos que iniquidades, que são pecados não confessados para Deus, e que se transfere para as nossas famílias, para as futuras gerações nossas, quando esses pecados não confessados, essas iniquidades, elas geram doenças nos nossos órgãos, nos nossos ossos, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Mas quando você lê a palavra, em Daniel 9, Neemias 9, Esdras 9, você vê ali os profetas Esdras, Neemias e Daniel orando a Deus e pedindo perdão a Deus pelos pecados dos seus pais, ou seja, dos seus antepassados, da sua nação, aleluia. E muitos de nós falamos, não precisa não, Jesus já levou, mas está com algo podre dentro de si, porque não quer orar, não quer clamar. E você tem autoridade para pedir perdão e autoridade para dizer, iniquidade saia do meu espírito, da minha alma, do meu corpo, dos meus ossos, dos meus órgãos, em o nome de Jesus Cristo. E todas as maldições oriundas de iniquidade sobre a minha vida, eu repreendo e eu exijo que saia, porque Jesus já levou sobre ele todas as minhas iniquidades, aleluia. É assim que ora, irmãos. Não é ficar se remoendo, eu estou com dor, eu não vou na igreja. Jesus não cura, não faz nada, Ele já fez. Nós temos que tomar posse, aleluia. Nós temos que liberar a palavra viva, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Nós só temos que orar. Salmo 103, verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ou seja, o Senhor se compadece quando Ele vê você com dor, quando Ele vê você adoecido. Ele não gosta não, Ele não fica feliz não, irmãos. Ah, então por que Ele deixa? Ele não deixou não. A obra já foi feita. E toda palavra nos ensina como conquistar, como orar, como receber. Então Ele quer que a gente estude Bíblia, viu? Medita nesse livro dia e noite para que tudo vá bem. Ele forma você. É uma faculdade, irmãos. É uma faculdade que você recebe doutorado, mestrado. Aleluia. Você se torna um PhD. É só estudar. Pessoas aí, olha, um médico, amados, ele estuda anos e anos, 5 anos, 6 anos, né? Mais 3 para se especializar numa área. E depois ele continua fazendo cursos, ele continua estudando mais. E nós temos que orar pelos médicos. São instrumentos de Deus. Mas você já viu o juramento de Hipócrates? Que muitos médicos fazem quando se formam. Nem todas as faculdades fazem eles liberarem e falarem o juramento de Hipócrates. Mas se alguém já leu um pedaço que seja do juramento de Hipócrates, quando o médico se forma, ele começa assim, ó, eu juro por Apolo, eu juro por
Igeia. Eu juro por farmaqueia. Ele está jurando, sabe para quê? Demônios. Apolo. Demônios. A Bíblia fala de Apolo. Igeia. Farmaqueia. Todo mundo aqui pode não ter reparado, mas você já viu o símbolo da medicina? É uma haste com 2 cobras enroladas, não é isso? 2. Uma já faz um estrago. Imagine 2. Gêmeas, dobrado. Você já viu o símbolo da farmácia? É uma taça e uma cobra de novo. Que parece que ela está bebendo alguma coisa na taça. Claro que são os venenos dos remédios e seus efeitos colaterais. A pessoa toma remédio e não faz efeito. Às vezes a pessoa está tão surtada da cabeça, ela toma remédio, não faz efeito. Eu creio que o próprio demônio vem e toma. Remédios que deixam as pessoas viciadas são as drogas liberadas e que acabam com o nosso dinheiro. Na verdade, tem pessoa que já não dizima mais, porque o seu dinheiro tem que ficar para o farmaqueia. Você entende isso? Eu não estou desmerecendo um médico, não, irmãos. Eu preciso de médico às vezes. Você precisa às vezes. Mas quando eu vou no médico, eu oro por ele. Oro mesmo, irmãos. Oro. Oro, repreendo todo o mal na vida dele. Porque a maioria não é cristão, a maioria é espírita. E sabe por que são espíritas? Porque 2 médicos é que trouxeram e infiltraram o espiritismo no Brasil. Por isso que você fala, nossa, parece que todo médico é espírita. Por causa desses 2 abençoados que trouxeram o espiritismo para o Brasil. E foram ensinando os outros médicos. Você pode ver, médico anda com médico. Médico tem os grupinhos dele. As festinhas de médico só dá médico. Eles formam um gueto. Você entende, você precisa de médico às vezes. Ore por eles. Ore por eles. Eles precisam de oração. E glória a Deus, um médico convertido, irmãos. Aqui na igreja nós temos. Não é glória a Deus por isso, não é orgulho, não. Glória a Deus por isso. Porque onde a medicina vai até aqui, e eles estão ali orando, e eles estão ali clamando. Veja só, tem uma seita que não deixa as pessoas receberem transfusão de sangue. Olha só a situação de um médico tem hora, irmãos. Não pode porque aí a religião não permite. E a pessoa está lá vazando, perdendo todo o sangue, ela precisa de uma transfusão, mas a religião dela não permite. Aí o médico, ele pode fazer, você sabe que ele pode fazer por lei, ainda que a religião não permita, porque é uma vida que está ali. E a vida, pela lei, está acima do que uma religião decreta. Você entende isso? É lei. Aí o médico vai e faz, porque ele está coberto pela lei. Glória a Deus por isso. E ele vai e faz a transfusão de sangue. Mas aquela família vem em cima do médico. Ameaça, xinga, grita, fala palavrão, quer bater no médico. Olha a situação. Precisa de oração. A sua oração. A oração de um justo, que muito pode em seus efeitos. Amém? Aleluia. Vamos orar, irmãos. A Bíblia fala em Jeremias 33:3, que quando nós clamamos, o Senhor responde com coisas grandes e firmes, que você ainda nem sabe. Amém? Lá em Tiago, no capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Amém? Então os presbíteros aqui, irmãos, se estende por uma autoridade espiritual. Aí você fala assim, mas eu não sou presbítero, você é uma autoridade, revestida de poder do Espírito Santo. E no nome de Jesus Cristo, você pede ao Pai, e o Pai o fará conforme a vontade dEle. É assim que funciona. Amém? Então em Tiago 5, nos versículos 14 e 15, está escrito assim, ó, está alguém entre vós doente? É um questionamento. Aí vem uma resposta.
Chame os presbíteros da igreja. Ou seja, chame o irmão da igreja. Chame a irmã da igreja. Ô glória. E orem sobre ele. Para orar sobre o enfermo. Seja qual a enfermidade for. Ai, mas e se Deus não fazer? E se não acontecer nada? Bom, a palavra fala aqui que não é você que faz. É o que está em você que faz. Ah, vão desmerecer meu ministério. Ué, não é você que faz. A palavra fala que você tem que orar. Isso fala. Deus pode não fazer naquela hora que você quer. Mas pode passar uma semana e acontecer. A gente quer plantar tomate cedo e comer salada de tomate na hora do almoço. Nem sempre é assim. Tem que esperar o tomate crescer. Pé. Amém, irmãos? E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Às vezes é por causa de um pecado. Só pedir perdão ao Senhor. Senhor, eu falhei aqui. A enfermidade não vai ter direito de ficar ali. Amém?